Ainda aparece o quadro e aparece a gente. Mais pra cima. Vamos lá. Bom, já tá passando, já Oi, gente! Estamos aqui para fazer mais um programa para vocês sobre as nossas dermadicas e as dúvidas que você tem. Como a gente voltou do congresso, tá muito corrida, não conseguiu gravar da maneira tradicional do programa aqui no consultório, a gente vai fazer um improvisado agora, né? A Rosana tá filmando pra gente. Eu vou responder aqui a maioria das dúvidas que vocês mandaram no direct, tá? Então, como essa semana eu postei o antes e depois da minha sogra, que é uma paciente minha, nossa, e eu fiz um antes e depois dela de 24 horas depois de alguns procedimentos, surgiram muitas dúvidas sobre qual foi o procedimento feito e coisas envolvidas em relação a ele. Então, gente, o procedimento tá aí, esse é o antes e depois dela, depois de 24 horas do tratamento que a gente fez. Primeiro, antes e depois não é que vai ser igual em todo mundo. Eu não posto antes e depois como uma promessa de resultado. A gente coloca o antes e depois para vocês que não têm o nosso conhecimento do mundo da dermatologia entenderem que resultados esperar, aonde que vai mudar. Só que assim, o contorno dela é de um jeito, o seu é um de outro. A gente põe o antes e depois para mostrar qual que é a diferença no contorno no caso dela. Não é para você, é só para ter uma ideia aonde vocês têm que reparar para ver se vocês tem vontade ou não tem de fazer o procedimento, né? Isso mesmo, e depende muito também da idade. Às vezes, numa pessoa muito jovem, o procedimento fica também mais harmonioso, mais bonito. Exato, um antes e depois de jovem não é para aquela pessoa de 70 anos querer achar que ela vai ter o mesmo antes e depois. O antes e depois da minha sogra é de uma pessoa que está nos seus 60 anos, mas a pessoa que está com seus 80 não pode achar que vai ter o mesmo resultado que a que tem 60. Porque, nesse caso dela, a gente usou produtos para refazer a tenda, o arcabouço ósseo, para refazer a estruturação óssea e muscular de novo do rosto dela e, consequentemente, igual uma tenda de circo, subiu a haste, a pele estica. Mas é uma pele de 60 anos, que é diferente de uma de 30. E o muito interessante nessas novas técnicas, porque isso foi evoluindo em muitos anos. Então a gente começou há muitos anos atrás a preencher só a região do sulco, onde aparecia o cansaço. Então às vezes o primeiro sinal do envelhecimento é uma ruguinha de expressão do olho ou é um sulco um pouco mais marcado. E a gente só tratava no ponto do aparecimento isso no passado, há 1000 anos atrás. Exatamente. Isso nos anos 2000, desde 2000. E aí foi evoluindo, até chegar nessa nova tecnologia, nessa nova maneira de tratar com a tenda para elevar tudo, para suportar, para fazer então, um vamos suporte. Vamos lá, já falou muito. Você já falou, já tem isso, você já falou em outros programas. A doutora Mãe, ela gosta de falar sobre história. Eu sou mais prática, vamos falar sobre praticidade. O que fizemos nessa? Fizemos um procedimento que se chama, a gente batizou, porque a gente criou essa técnica, que é uma junção de duas técnicas. Chama MS Codes. O que é MS Codes? É uma junção do MD Codes, que é uma técnica criada pelo cirurgião plástico brasileiro, que significa Medical Codes. Dr. Maurício de Maio, gênio maravilhoso, criou pontos e criou uma sequência, uma estratégia onde você consegue usar pontos específicos de sustentação, pontos específicos de planejamento e conseguir atingir resultados como menos cansaço, rosto mais leve, mais descansado e inclusive também como afinar o rosto. S vem do Dr. Arthur Swift, que é aquele médico canadense que eu mostrei pra vocês, que a gente encontrou no congresso. E eu assisto quase todos os cursos do Dr. Swift que eu posso. Então eu assisto online, quando eu posso, em congresso eu sempre vejo. Quando tem, a gente sempre vai atrás. Porque a gente acha que ele é um gênio. O Dr. Arthur Swift é um médico canadense que criou uma técnica de embelezamento através da proporção áurea. A proporção áurea é a proporção do Leonardo da Vinci. Ele foi estudar a beleza através do da Vinci e ele descobriu que algumas distâncias no rosto, respeitando a proporção áurea, criam uma beleza. Se vocês querem saber mais sobre esse termo específico ou sobre MD Codes mesmo, manda aí embaixo pra gente, que aí nos próximos a gente fala especificamente sobre cada coisa. Então, eu e a Dr. Mãe, a gente criou alguns conceitos, aliás, a gente misturou alguns conceitos do MD Codes, do Dr. Maurício de Maio, com alguns conceitos do Beautification, que é na verdade Pication, que é a beleza através do Pi, que é a proporção áurea.
E a gente juntou e criou esse procedimento que chama M de Maurício de Maio, S de Arthur Swift e Codes, só porque o Code já tinha no MD Codes, é um jeito mais fácil dos pacientes entenderem. No caso da minha sogra, a gente usou a técnica do Maurício de Maio de sustentação malar, a técnica do MD Codes, que é a mesma do Maurício de Maio, de sustentação de alguns pontos específicos, como por exemplo, base da sobrancelha, como por exemplo, região malar. Ah, doutora, qual a diferença de preenchimento e de sustentação? Preenchimento é você ver um fundo e você preencher aquele fundo, como por exemplo, preenchimento de bigode chinês e de olheira. Sustentação é você colocar o produto no plano ósseo, onde é como se você construísse pilares para manter aquela pele elevada. E a gente usou alguns pontos da técnica do Dr. Maurício e juntou com técnicas do Dr. Arthur Swift, como por exemplo a têmpora do Dr. Arthur Swift, que ele ensina a fazer de um jeito que a têmpora, que é isso aqui, quando a gente põe no ponto certo o volume, a gente consegue sustentar o rosto inteiro, porque é um ponto alto. Então, na técnica do Arthur Swift, a gente faz a sustentação de todo o terço superior e do terço médio pela têmpora. Tem mais uma coisa desse ponto. Esse ponto do Arthur Swift, também ele vai provar e vai publicar um estudo que esse músculo daqui... Ele já está fazendo estudo, só não foi publicado ainda. Ele comunica com esse músculo aqui. Então, quando você faz um ponto específico na têmpora, você também diminui a força do frontal de puxar sua testa para cima. Então, você melhora também a sua suspensão da testa. Exatamente, quando você trata a têmpora. E no caso da minha sogra, além da gente fazer a têmpora do Swift, a gente fez uma técnica do Swift de sustentação daqui, onde a gente, com um produto bem específico, recria os ligamentos daqui que a gente vai perdendo com o tempo, associado ao ponto de sustentação do Maurício. E a gente fez a técnica da linha do marionete do Dr. Arthur Swift, associada com a técnica do queixo do Dr. Maurício. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a técnica do Arthur Swift ou mais sobre a do Maurício de Maio, depois a gente explica no próximo programa, podem comentar aí embaixo. Por enquanto, eu só quis explicar para vocês que recebi muita dúvida de qual foi o procedimento, o que é esse MS Codes que a gente inventou. Então, gente, outra dúvida muito comum, tá? Porque como vocês viram esse antes e depois, quando a gente reestruturou o rosto da paciente 24 horas depois, que a foto do antes pro depois é de 24 horas de espaço. A foto do antes a gente tirou aqui no consultório, tá com luz de consultório, e a do depois, a minha sogra me mandou uma selfie. Mas daqui um mês, que vai ser o final mesmo, porque o procedimento na hora, no dia seguinte ele retém líquido, fica um pouquinho inchado. O resultado final perfeito é depois de um mês, que ele fica melhor ainda do que tá na foto. Então aí a gente vai tentar fazer uma foto com uma luz mais parecida. Mas onde vocês têm que reparar? Contorno dela. Quando eu refiz o contorno, subindo a têmpora, subindo aqui e subindo aqui, isso fez com que o rosto dela, além de ficar mais jovem, afinasse. Ou seja, me perguntaram muito, doutora, então você está me dizendo que você preenchendo ou repondo volume ou fazendo sustentação, ou seja, colocando mLs no rosto da pessoa em pontos específicos, você afina? Sim. Sim, Afina. essa resposta é sim, mas precisa ser muito bom, porque precisa ter uma técnica para saber o ponto específico aonde você vai colocar o volume para ter esse resultado. Outra coisa, MS Codes, só quem é médico pode fazer, porque é uma junção de procedimentos criados por 2 cirurgiões plásticos que eles só ensinam para quem é médico, e só o médico tem a capacidade de conseguir fazer esse tipo de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, MD Codes, que é a técnica do Maurício de Maio, chama Medical Codes. Se é medical, só médico pode saber. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil saiu uma lei que proibiu os profissionais não médicos de invadirem o campo dos médicos e atuarem como médicos, como tem muito profissional por aí dentro da área da saúde. Agora isso é proibido por lei. Então eu já vi, infelizmente, na internet, dentista, fisioterapeuta, farmacêutico falando que faz MD Codes. Biomédico. Mentira, porque ninguém que não é médico pode fazer os medical codes. Outra pergunta que fizeram: quanto tempo dura os resultados? Então, gente, isso depende. O resultado varia algo entre 1 a 2 anos. Tem paciente que vai pedir um produto específico X que vai durar 1 ano. Tem paciente que vai precisar de outro produto que vai durar 2 anos. Também tem a ver com a idade. Você subir uma bochecha com 30 anos é uma coisa. Você subir uma bochecha com 50 anos, que acontece? Eu já falei isso em programas anteriores. Quem não viu pode voltar lá assistir.
Cada ano que passa a partir dos 30, a gente degrada 1% a mais de colágeno. Ou seja, cada ano que passa pra gente manter a estrutura e pra gente manter o rosto com uma aparência jovem, a gente precisa fazer um intervalo de vezes menor. Então, o quanto vai durar um MD Coat? Se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, vai variar. Bom, meninas, outra dúvida que vocês tiveram foi em relação ao número de ampolas utilizado. Cada médico tem a sua filosofia em relação ao número de ampolas, o quanto que acha ou que não acha. Então, por exemplo, na técnica do MD Coat do Dr. Maurício, é comum se usar algo entre 5 a 15 seringas por paciente. Às vezes até 20, às vezes até 22, ele mostrou uma vez num curso que ele deu. Na técnica do Dr. Arthur Swift, ele gosta de usar uma pequena quantidade de produto nos pontos chaves. Então, cada médico tem uma de preferência. Minha e da Dr. Mãe, por exemplo, na grande maioria dos casos, porque em medicina nunca existe 100%, existe a maioria e sempre tem aquele ponto fora da curva. Mas na maioria dos casos a gente procura usar o mínimo de ampolas possíveis nos pontos específicos para a gente conseguir resultados mais naturais. Então, quem tiver curiosidade, quanto que eu usei na minha sogra, eu acho que eu usei 5 seringas na minha sogra de produtos específicos diferentes. Matamos a curiosidade de vocês sobre o MS Codes, que é esse procedimento que eu e a Dr. Mãe criamos, Isso, né? agora não esquece de se inscrever. Se inscrever, curtir E apertar um e apertar a notificação para avisar quando sair vídeo novo. E sempre que vocês tiverem dúvidas, perguntem aqui embaixo nas perguntas ou sugestão de temas. A gente sempre vai procurar abordar e responder a dúvida de todo mundo. Ou de repente vocês podem mandar ou no direct, como vocês sempre já mandam, ou em comentário de foto. Certo, gente? Obrigada. Vejo vocês semana que vem.